Graça e paz de Cristo Jesus seja com todos vocês que nos acompanham nesse momento. E seja Deus louvado por sua vida. Nós adentramos agora a presença do nosso Deus, porque fomos convidados pelo seu Espírito para cultuar a Ele, que é digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação. Eu quero saudar também aqueles que estão distantes, nossos amados irmãos que nos acompanham em Manaus, no Rio de Janeiro, São Paulo, em Pernambuco. Também quero saudar a nossa querida e amada cidade de João Pessoa, a Paraíba, aqui onde nós estamos inseridos como Igreja Evangélica Batista, aqui no Gás, e também os nossos queridos irmãos do interior da Paraíba, Campina Grande, Remígio, Arara, Areia, Pilões, Cacerengue, os vários interiores que podem estar sim também nos acompanhando. Então a nossa saudação, que Deus abençoe vocês nesse dia, e quero convidar você nesse instante a orar junto comigo, apresentando, dedicando esse culto a Deus com grande alegria. Vamos então fazer uma oração? Se você puder fechar os seus olhos nesse instante, se você puder orar junto comigo, se não puder fechar os olhos, você faz essa oração com o seu coração e Deus vai ouvir a tua oração. Então, oremos. Deus, nós estamos na tua presença e nesse instante nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. Ó Deus, e pedimos que o teu Espírito nos ajude para nós, ó Deus, louvarmos o teu nome, adorarmos a ti, que o teu Espírito venha ministrar o nosso coração e fazer com que esse momento seja um momento, ó Deus, agradável à tua presença. Em nome de Jesus, recebe esse culto como oferta dos nossos corações para o Deus maravilhoso que és. Recebe todo louvor, toda a nossa adoração. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Queridos, eu quero ler um texto introdutório para esse momento de dedicação de culto ao nosso Deus. Se você quiser acompanhar, eu estarei lendo aqui a carta aos Efésios, apenas três versículos para nós fazermos essa introdução. A carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 3 em diante, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então Deus seja louvado por sua palavra, e que agora você convide aqueles que estão lá fora, se tiver alguém distante do acesso, você convide para que nós possamos juntos cultuarmos a esse Deus tão grande e maravilhoso, que nos chamou, que nos predestinou para sermos santos, para sermos seus filhos, adotados por Jesus Cristo. Então, nesse instante, eu quero passar para a minha querida esposa, que está aqui comigo hoje, um privilégio, estar adorando ao Senhor, e também ao meu filho Samuel. Por isso que eu estou hoje sem máscara, porque eu estou em família aqui, graças a Deus, somos apenas 3 hoje aqui no púlpito, né? Juntamente com vocês, porque o Senhor nos aproximou através do nosso canal no YouTube e também no Instagram. Então, seja bem-vindo a estar conosco para adorarmos a Deus. Vamos fazer isso? Vamos sim. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres por estarmos na presença do Deus Altíssimo, para juntos entoarmos louvores,
de gratidão, de adoração ao nosso Deus. E nós queremos convidar vocês essa noite, início de noite, ou a hora que você chegar e visualizar esse vídeo, a adorar ao nosso Deus. Nós viemos aqui adorar nessa noite o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E ela fala também que Deus foi criando do nada o universo. E de repente ele pegou um punhado de barro e formou o homem. E soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E quanto é importante o fôlego da vida. Nós que nesse momento estamos passando por um momento de pandemia, no qual as pessoas precisam procurar respiradores, percebem a importância de quanto o fôlego da vida é necessário. E Ele nos deu. E é por Ele que nós estamos aqui nesse momento. E se você tem o fôlego de vida, se você pode adorar a Ele nesse momento, cante conosco. Adore a esse Deus. E se você não conhece essa canção, medite na letra dela. Porque nós estamos aqui, ó Deus, para te exaltar. Porque Tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Te adoramos, Pai. Tu és bendito, Senhor. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa, o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. É por isso que te adoramos, ó Deus, porque não há outro Deus igual a Ti. Deus poderoso, Deus forte, Deus digno de honra, de louvor e de adoração. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa, o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa, o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Tu és Jesus, o Deus maravilhoso, o Deus poderoso, Senhor, e por isso viemos te adorar. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim.
Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa, o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro Deus no qual importa ser adorado assim como Ele, porque a Bíblia nos diz que quando o homem pecou, ele ficou separado da presença de Deus, porque o pecado o impedia de chegar diante do Deus Altíssimo. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer no meu lugar, no seu lugar, para nos resgatar, para nos trazer novamente à presença do Deus Altíssimo. E por isso nós temos livre acesso a Ele, porque Ele se entregou a sua vida por nós, se fez miserável por nós, entregou, recebeu o nosso pecado e pagou a nossa dívida. E por isso que nós adoramos a Ele e dizemos: Senhor, por causa desta vitória que Tu nos deste, Tu és o nosso Rei da Glória. E nós temos a esperança que iremos passar a eternidade juntamente com Ele. Junto ao Pai. Obrigada, Jesus. Adore conosco com toda essa canção. Sua paz pra sempre me deu alegria pra sempre, me deu sua vida pra viver, me deu sua graça pra vencer. Jesus, toda glória Somente a Ti, Senhor. Tu és digno de honra, Senhor. Obrigado, Pai. Jesus, toda glória Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Não há outro igual a Ti. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória. A minha vida dou a Ti. Tu és o Rei da glória. Toda glória somente a Ti. Jesus, toda glória somente a Ti. Não há outro igual a Ti. Tu és o Rei da glória, o Rei da glória.
Te adoramos, ó Pai, e entregamos a Ti, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Pai, em nome de Jesus. Amém. É o Rei da Glória que nós cultuamos, ao nosso Deus, a quem nos amou com amor eterno. Queridos, que alegria poder ter a oportunidade de adorar a Deus. Que alegria poder cantar para o nosso Deus. Nem todos podem fazer isso. Nem todos podem adorar e dizer que Deus é bom. Cantar louvores a Deus é somente para aqueles que Deus chamou, para aqueles que ouviram o chamado de Deus. Queridos, nós estamos muito gratos a Deus também, queridos, por muitas coisas que Deus tem feito, muitos benefícios no nosso meio. E eu quero aqui citar alguns pelos quais nós temos grande alegria hoje. Nós temos aí notícias boas sobre a família do pastor Natalício. É que na madrugada de ontem nasceu a Daça, o mais novo membro, a caçulinha, né? Agora que vai ser o xodó da família do pastor Natalício, a nossa querida Adassa, tão esperada por todos. Nós estávamos orando e o pastor Natalício externa a sua gratidão a Deus por tão grande benefício que ele fez para com sua família. E agora já não são mais 4, a família aumentou. Graças a Deus, agora são 5. A casa do pastor Natalício está ficando mais perfumada, porque tem a irmã Indira, a Daça, Yasmin, Natan e Natalício. Mais perfume para casa. Deus seja louvado por isso. Também, queridos, nós temos motivo de gratidão pelos aniversariantes que fizeram aniversário antes de ontem e ontem. Nós tivemos aí antes de ontem a nossa irmã, querida irmã Severina Fernandes. Eu já mencionei na semana que passou, mas é algo assim maravilhoso lembrar de alguém que completou 91 anos e que é uma filha de Deus. Louvado seja Deus. Também o aniversário ontem da nossa querida Júlia Vitória, filha do nosso irmão Leonardo, nossa irmã Vanessa, né? Deus seja louvado pela vida dessa menina, dessa jovenzinha tão especial para todos nós. Então, vamos fazer uma oração de gratidão. Tenho notícias também de vozinha. Nossa querida irmã Laide, a anciã mais madura da igreja, está internada aos cuidados médicos no Hospital Padre Zé. Está sendo acompanhada pela diaconisa Vânia, sua filha, e também revezando com seus irmãos. Então vamos fazer uma oração de gratidão pela vida dela também, pela vida de minha tia Natália, que se encontra também já de alta em casa, já sendo cuidadas pela família. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. E quero orar também agradecendo, queridos, pelos nossos cooperadores que têm investido. Nós fizemos alguns investimentos necessários para a transmissão, estamos melhorando os equipamentos e certamente nós teremos uma transmissão melhor. Estamos aí sofrendo um pouco por causa da pandemia, dificuldade de transporte, de frete, mas estamos aí aguardando aí uma melhoria nos investimentos para a transmissão dos nossos cultos online ainda. Então vamos orar agradecendo pelos cooperadores, dizimistas também, os ofertantes, aqueles que têm contribuído nessa obra maravilhosa do Senhor. Senhor, nós rendemos graças, Deus. Ó Deus, pelos aniversariantes, os quais foram mencionados aqui. Deus, te louvamos, ó Deus, pelo nascimento de Adassa. Meu Deus, muito obrigado. Que a bênção do Senhor seja sobre todos os que foram aqui mencionados, e sobre todos aqueles que se alegram em casa e que de algum motivo faz aniversário, ou seja de casamento, seja de nascimento, seja de namoro, de amizade, seja
de vida profissional, Senhor, que a tua bênção seja sobre os teus filhos, Pai. Também te louvamos, ó Deus, pela vida dos teus cooperadores que cooperam financeiramente de forma generosa. Cooperam porque creem, porque o Senhor, ó Deus, tomou para si os seus corações e eles se tornaram, ó Deus, por convicção de fé, investidores na tua obra. Que o Senhor recompense a vida dos teus ofertantes, dos dizimistas, daqueles que estenderam as mãos também para doar alimentos no suprimento, Senhor, do cestão do amor. Meu Deus, muito obrigado por tão grande exercício da fé, ó Deus, da generosidade. Que o Senhor continue abençoando essa cidade, Senhor. Abençoando os empresários, ó Deus, dando sabedoria. Meu Deus, adestrando, Senhor, as suas mentes, ó Deus, a sabedoria do alto, descendo sobre eles para que eles possam administrar as empresas com sabedoria do Senhor. Meu Deus, traz, Senhor, portas de emprego, Senhor. Abre, Senhor, os caminhos para os empresários dessa cidade. Abençoa, Senhor, o nosso país. Derrama bênção, muda a história financeira, Senhor, do país, do nosso país e de todo o teu povo. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus é bom demais, queridos, maravilhoso. E nós agora vamos, nesse instante, meditar na palavra de Deus, que é um momento especial para nós. Então, nesse instante, eu peço que você rapidamente pegue a sua Bíblia e nós vamos agora abrir a Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, se você já está acostumado a folhear a sua Bíblia, e se encontra no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, você vai encontrar aí o livro de Atos dos Apóstolos, depois do Evangelho de João, depois de Atos dos Apóstolos você vai encontrar a carta de Paulo aos Romanos, depois a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e logo em seguida você vai ter a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, achando você na sua Bíblia aí, você vai abrir no capítulo 5. E nós estaremos meditando do versículo 18 ao versículo 3 do capítulo 6. Então você vai abrir na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao versículo 3 do capítulo 6, ok? Então, já achou? Vamos então fazer essa leitura rápida e depois nós estaremos fazendo uma breve exposição para que você aproveite dessa maravilhosa revelação de Deus para nós. Observe então comigo na leitura. Diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Versículo 1 do capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Versículo 2. Porque ele diz:
Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Amém? Você leu? Então, vamos agora fazer uma oração ao nosso Deus, invocar o socorro de Deus agora, o auxílio do alto, para que possamos discernir a sua palavra espiritualmente. Vamos orar então? Oremos. Pai, nós invocamos o teu nome agora. Após ter lido, ter ouvido a tua voz, porque a tua palavra é a voz de Deus para nós. E nós pedimos, ó Deus, que o teu Espírito desça sobre nós, Espírito da sabedoria de Deus. E nos ajude, ó Senhor, a discernir essa palavra, a meditar nela, a observá-la, Senhor, para entender a tua mensagem para as nossas vidas. Se assim o Senhor fizer, nós cresceremos, Pai. Para o louvor da tua glória, nós oramos, pedindo e te agradecendo em o nome de Jesus. Amém. Queridos, essa carta escrita aos Coríntios está como uma segunda carta de Paulo, porque existe uma primeira. Muito embora os estudiosos, ao observarem essas cartas, eles entendem de forma temática que aqui é mais de uma ou mais de duas cartas. E uns chegam à conclusão de que seriam, pelos temas tratados, assuntos tratados, seriam 5 cartas ajuntadas, e assim nós temos essas duas cartas. Então não há um consenso, mas para nós, queridos, não importa isso. O que nos importa é a mensagem de Deus que vem através dessa maravilhosa palavra, dessa maravilhosa escritura, e que muito nos servirá, assim aplicadas à nossa vida, para sermos edificados de forma crescente para a glória de Deus. Então, como segunda carta, ela traz para nós alguns temas que são tratados pelo apóstolo, aquela igreja a qual ele escreveu em Corinto, a igreja de Corinto, né? E por volta do ano 55 depois de Cristo, entende-se que provavelmente ela tenha sido escrita. Então data-se aí uma data aproximada do ano 55, o ano da era cristã, da nossa era. Tratando esses assuntos, o apóstolo Paulo, ele começa a sua carta fazendo então algo muito doxológico da sua parte, exaltando o nome de Deus, dizendo no versículo 3 do primeiro capítulo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Interessante que essa carta, ela foi escrita em conjunto com o seu companheiro Timóteo. No início ele vai se identificar como apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, né? Ele se identificando como apóstolo, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Muito bem. Por isso, então, quando nós lemos esse texto do capítulo 5, versículo 18 em diante, nós vamos ver que ele está falando em alguns momentos no plural. Quando ele diz no versículo 20,
Ele diz: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Veja que aqui ele está escrevendo essa carta juntamente com o seu companheiro Timóteo, o seu filho na fé. Agora, exortando uma igreja a caminhar pela fé. Essa igreja ela deve ter sido fundada ali por volta do ano 55, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E ele muito amou essa igreja. Ele se esforçou, se esmerou, abriu seu coração com amor cristão para com essa igreja. Por isso, essas duas cartas longas explicam a sua preocupação com a igreja, o seu amor fraterno, mas também paterno, porque ele se sentia como um pai, tratando dos filhos, preocupado com a mudança, com o comportamento, mas também, principalmente, com a fé, uma convicção da salvação, uma convicção da identidade cristã, a qual ele tinha trabalhado, incutido na mente dos coríntios para que eles perseverassem e caminhassem pela fé em Deus. Daí então ele fala no capítulo 5, ele vai tratar de alguns assuntos interessantes sobre a vida espiritual, a caminhada dele com Deus, sobre o seu zelo pelo ministério, e aí ele traz nesses versículos que nós lemos agora, do versículo 18 do capítulo 5 ao versículo 3 do capítulo 6, ele vai trazer algo maravilhoso para a igreja no que diz respeito à reconciliação do homem com Deus. Ou Deus se reconciliando com o homem. Que coisa maravilhosa. Então vamos entender bem melhor agora, observando. Tá? Então veja o seguinte. Observe que ele diz no início: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Se nós lemos esse texto e observarmos o versículo anterior, o versículo 17, onde ele trata de uma mudança de comportamento ou de uma mudança de estado de vida, de um passado para um futuro ou um presente, ele diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em alguma versão diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa convicção de Paulo, que Paulo passa para a igreja de Corinto, é uma convicção de quem conheceu o Deus da reconciliação. O Deus que transforma o homem vil, o homem pecador, numa nova criatura, numa nova pessoa restaurada de dentro para fora. E ao dizer que Deus reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nós nos reportamos muito bem, queridos, ao início da criação, quando Deus cria o homem como a coroa da criação, e o homem então ele cai em desgraça, peca e se afasta de Deus. Daí Paulo tinha esse entendimento, essa percepção da revelação de Deus sobre a reconciliação da humanidade com Deus, partindo do princípio de Deus. Ou seja, quando nós pensamos da queda do homem no Éden, quem desceu dos céus para fazer a reconciliação, para falar com o homem, agora um inimigo de Deus, foi o próprio Deus. Sempre as iniciativas para a reconciliação parte do soberano Deus. O homem não poderia subir aos céus,
porque ele tinha perdido a glória de Deus. Deus então desce dos céus e então olha para o homem no jardim e pergunta: homem, aonde tu estás? Ou Adão, aonde tu estás? O homem então estava escondido e Deus sabia. Mas ele pergunta para que o homem responda para Deus onde ele estava. E o homem então responde e diz: eu estou aqui. Eu ouvi tua voz no jardim e tive medo e me escondi. Ou seja, ele foge de Deus porque agora ele é um inimigo de Deus, um fugitivo. Ele tinha cometido algo de muito errado para com a sua vida, mas para com o seu Criador. E agora ele era um fugitivo, escondido de Deus. E aí ele estava nu. Ele diz: eu estava nu, tive vergonha, tive medo e fugi. O que acontece então? Aquele homem que era revestido de glória, da glória de Deus, ele perde a glória de Deus. Ele se afasta da glória de Deus. Daí o apóstolo Paulo, ele quando escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 3, ele vai dizer que o homem pecou, capítulo 3, versículo 10, versículo 23, ele vai estar tratando da condição humana, a condição depravada da humanidade. E ele vai falar exatamente que o homem caiu da glória de Deus. Quando nós lemos o Salmo de número 14, nós vamos também observar que o salmista vai tratar que o homem é caído, que todos pecaram e caíram da glória de Deus, ou seja, perderam a oportunidade gloriosa, ou a realidade gloriosa que era vivida na presença de Deus, com acesso livre ao seu Criador. Daí então ele se esconde. Agora Deus aqui, Paulo mostra que tudo provém de Deus. Quando ele está falando tudo provém de Deus, é todos os mecanismos necessários, tudo aquilo que é necessário para a reconciliação do homem para com Deus, parte do próprio Deus, sempre assim, que nos reconciliou consigo mesmo, ou seja, Deus chama o seu inimigo e diz: ô meu inimigo, vem cá, eu quero me reconciliar contigo. E aí então ele traça essa reconciliação. E ele diz que por meio de Cristo, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, versículo 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aqui nós não podemos jamais pensar como os universalistas pensam, que o mundo aqui seriam todas as coisas, mas o homem, a humanidade pecadora, mas aqueles a quem são chamados para a reconciliação, aqueles que respondem ao chamado de Deus para a reconciliação. Esses sim é quem são reconciliados, esses sim é que recebem o novo nascimento, esses sim é que são transformados novamente em nova criatura. Nova criatura. E ele, quando atribui essa ação divina da reconciliação do mundo para com Deus, reconciliando consigo o mundo, ou seja, chamando o pecador para si, e aí ele vai falar uma coisa interessante: não imputando aos homens os seus pecados. E ele usa uma palavra bem interessante para reconciliação, para imputação, uma palavra que era muito usada e é muito usada hoje. Ou seja, computação ou atribuição, que vem da palavra grega katalogiosmos, que tem a ver com contabilidade, com somatória, com atribuição, ou seja, juntar a dívida, pesar a dívida, avaliar o tamanho do valor dessa dívida para com Deus. Deus não está levando em conta essa dívida, mas sim dando Cristo, seu Filho, para derramar a sua vida, o seu sangue por essa pessoa.
Eu costumo pensar quando fala, por exemplo, no sangue de Cristo, quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 20, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, que ele vai dizer que pagou um alto preço por nós, nos fazendo propriedade dele, nos comprou por alto preço. Queridos, e um preço que ele vai falar, preço de sangue. Aí eu fico pensando, queridos, quando nós somos lavados pelo sangue de Jesus, eu gosto de pensar naquele alvejante que alguns chamam em São Paulo de cândida, aqui água sanitária, mas na verdade é alvejante, né? De um lugar para outro, varia de nome. E aí, queridos, esse alvejante, esse sangue de Jesus, quando Deus ele nos purifica pelo sangue de Jesus, eu me vejo como aquele mulambo sujo, jogado, mergulhado por completo dentro do alvejante, saindo toda a sujeira para que eu me torne limpo, não de mim mesmo, mas uma ação completa de Deus. Deus não está convidando os homens para ter um momento de paz com Ele, como se estivesse num conflito, numa guerra, um momento de trégua na guerra, na inimizade entre o homem e Deus. Não. Ele está promovendo o ato de reconciliação plena, de trazer o homem para si e limpar o seu interior, a sua vida. Limpar-o por completo, começando pelo interior, pelo seu coração. Daí então, lavado no sangue, alvejado, queridos, pelo alvejante, o sangue de Jesus que nos purifica de todo mal, nos tornamos agora reconciliados com Deus. Reconciliado com Deus a partir do próprio Deus. E aí ele vai também nos falar sobre o ministério da reconciliação. Aquele que é reconciliado com Deus, automaticamente ele se torna também um agente de reconciliação. Olhe para o texto, veja, no versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Aqui a palavra aqui, embaixador, ela está muito referida às embaixadas. Paulo usa esse termo embaixador como referindo-se a uma embaixada, não uma embaixada terrena do ministério romano, mas uma embaixada extraterrena, mesmo estando na terra. O Império Romano, queridos, era um império constituído por várias províncias. Dentro do alcance desse império, e havia algumas divisões também dentro do império, na visão imperial. Havia muitas cidades, muitas províncias que eram realmente imperialistas, mas tinham províncias que eram senatoriais, que eram pessoas rebeldes, que eram províncias rebeldes que viviam em pé de guerra com o Império Romano. Considerando os fatos históricos e os feitos históricos de Alexandre o Grande, que idealizou a helenização do mundo, então as províncias que eram conquistadas pelo Império Romano, tomando do reino da Síria, essas cidades eram transformadas em cidades romanas, mas elas não eram tão imperialistas a se submeterem com vontade ou ao zelo do império, ao comando imperialista. Daí então surgia a pessoa do embaixador. Aquele embaixador das cidades imperialistas eram enviados para as cidades senatoriais, as cidades rebeldes, aquelas que viviam em pé de guerra com o império, para que esse embaixador levasse uma mensagem de paz para aquela cidade, ou uma ameaça, ou vocês se acalmam numa boa, ou nós viemos com todo o poder bélico
do império, para submeter vocês às vontades do império. Assim eram feitas as embaixadas. O império sempre enviava uma embaixada a essas cidades rebeldes. Ou então, quando eles queriam tomar uma cidade, eles podiam enviar logo uma embaixada para promover logo um momento de paz, de acesso àquela cidade, uma tomada da cidade sem guerra, para até mesmo impedir os custos da guerra, minimizar os custos da guerra. Daí esse embaixador era enviado. No caso de Paulo, aqui falando sobre sermos agora embaixadores em nome de Cristo, por intermédio de Cristo, embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nós, por nosso intermédio, é para alguém que foi reconciliado com Deus. Ou seja, eu, o inimigo de Deus, sou chamado por Deus para ser agora amigo de Deus. Para isso eu preciso passar por Cristo, em nome de Cristo. Como embaixador de Cristo, agora eu sou um promotor da paz, mas antes eu fui promovido a essa paz. Não de mim mesmo, de um mérito meu, mas da parte do próprio Deus, que enviou Jesus para assumir a minha culpa. E aí, queridos, assim ele não imputa para nós as dívidas que nós tínhamos e também nos faz, desde que não imputando as dívidas, nos faz agora os seus cooperadores. Que coisa então maravilhosa! Ele zera a nossa conta e agora nos faz embaixadores em nome de Cristo. Eu lembro muito, queridos, como um homem que eu conheci muito, ele morava na mesma cidade, moramos na mesma cidade, e tinha lá as mercearias, que naqueles lugares eram chamados de bodega, naquelas cidades. E os donos das bodegas, das mercearias, eles vendiam para aquelas pessoas rurais, através de uma cadernetinha onde anotavam um livro de contas. E certa feita eu ouvi o lamento daquele homem honesto, trabalhador, que embora lutando sem dinheiro, comprando fiado, ele não deixava de pagar nenhuma das suas contas feitas ali para as suas necessidades. Mas um dia ele me disse assim: meu filho, eu não sei que conta é essa, que quanto mais eu pago, mais ela cresce. Ele disse, parece que eu pago e aquele homem, ele pega a mesma conta que eu paguei e soma com uma outra, e parece que não tem fim. Parece que eu vou morrer de trabalhar e não vou pagar a conta, porque aquele homem sempre aumentava a sua dívida. Um lamento terrível, ao contrário de Deus. Deus tinha-nos por seus inimigos. Agora que ele me chama para ser um amigo dele, perdoando a minha dívida, transferindo essa minha dívida para o seu filho, queridos. Foi assim que Deus fez. Ele pegou o seu filho, gerou um filho para si e disse: eu vou resolver o problema dos devedores. E então disse: olha, eis aí o meu filho. Recebam ele. Recebam a Jesus Cristo, o meu filho. Encontrando-se com o meu filho, ele pagará a dívida que vocês têm, que vocês não podem pagar. E assim a dívida foi assumida por Jesus. O transformar-nos em embaixadores, sabe o que é isso, queridos? É algo além daquilo que nós podemos imaginar, que jamais poderíamos mensurar, de passarmos de devedores para agora embaixadores. Ganhamos um emprego no céu, somos agora embaixadores em nome de Cristo.
Mas aí, queridos, não se pode ser embaixador sem falar. Não se pode ser embaixador sem dizer de quem nós somos, qual é a nossa embaixada. Não podemos dizer que somos embaixadores sem termos a dívida paga. Daí, a reconciliação, ela é necessária, urgente e extremamente urgente para que a embaixada, ela realmente seja estabelecida e nós sejamos então os seus embaixadores. Você já pensou direitinho no que eu estou falando? Você está meditando nessa palavra? Olha só. O convite de Deus para o ministério da reconciliação, executado pelo próprio Deus, é algo assim. Eu estava sujo, lavado, mal lavado, rabugento, na lama. Deus então me chama, me limpa, tira toda a minha sujeira, me purifica, risca a minha dívida não existe mais. E Ele diz: olha, eu paguei a tua dívida através do meu filho. O meu filho assumiu a dívida que você tinha, agora você saia por aí e diga para as pessoas, saia dizendo para as pessoas que o que eu fiz com você, eu farei também com elas. É assim o ministério da salvação, o ministério da reconciliação com Deus. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele me chama para que meus pecados, minha dívida seja apagada pelo seu Filho, e Ele pede que eu vá e diga para as outras pessoas que o que Ele fez comigo, Ele vai fazer também com aqueles que ouvirem. Esse é o trabalho de um embaixador. Esse é o meu trabalho para você que ainda não sabe sobre a reconciliação de Deus. E quanto custa isso? Quanto custa? Custa a vida de Jesus. Jesus então me recebe toda a minha dívida, paga essa dívida com a sua própria vida. O Pai então recebe aqueles que entregaram sua vida ao seu Filho. Entregaram a sua culpa, a sua dívida. E faz deles os seus embaixadores, para sair cantando, glorificando a Deus e dizendo o que Deus fez por ele. Leia agora comigo, continuando o versículo 20. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Veja que está no plural aqui. Paulo está dizendo que não só ele, mas todos aqueles que são salvos, que foram reconciliados, eles abrem a sua boca e diz: nós rogamos para que vocês também se reconciliem com Deus, encontrando-se com Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, versículo 21, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquilo que já foi falado aqui. Jesus não conheceu o pecado. Ele então toma os filhos de Adão para si, recebe os pecadores que fogem de Deus, assume a dívida dele, todos os pecados cometidos, morre no lugar deles para que a dívida seja quitada, paga. E agora, essas pessoas que encontram Jesus, que caem
nos braços de Jesus, entrega os seus pecados para Jesus, agora são justificados, são feitos a justiça de Deus. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo que nós somos o efeito da justiça de Deus em Cristo. O resultado da justiça do justo Deus em Cristo Jesus. O resultado de um tribunal justo, com um juiz justo, que decretou a sentença, e a sentença é favorável para aquele que se reconciliou com ele através do seu Filho Jesus Cristo. Observe comigo agora o versículo 1 do capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, com quem? Com Jesus, com Deus, somos cooperadores de Deus. Agora, no processo de reconciliação, todos aqueles que se tornaram embaixadores são os cooperadores de Deus agora que saem pelos lugares, falando, anunciando. Daí então, você vai ouvir pessoas, homens e mulheres, pelas ruas, pelas praças, pelos lugares, convidando outras pessoas para dizer o que Deus fez com ela e dizer ainda mais, o que Deus fez comigo, Ele vai fazer também com você. Que coisa maravilhosa, magnífica da parte desse Deus maravilhoso. Mas Ele está dizendo que nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Queridos, a graça de Deus é exatamente não imputar os pecados cometidos por nós quando nós, então, passamos a nossa dívida para Jesus. Assumindo Jesus a nossa conta, a nossa grande dívida, Deus nos faz nova criatura. E como é que vai andar uma nova criatura, queridos? E aí eu quero fazer menção àqueles que se são travestidos de filhos de Deus, mas são filhos do diabo. Cuidado com aqueles que vocês têm colocado os olhos de vocês, mas que não são cooperadores de Deus. Não são embaixadores de Deus. Nesses dias nós temos ouvido bombardeios de más notícias, queridos, causada por falsos profetas, por pessoas que têm usado o nome de Deus para se apresentar como embaixadores do povo de Deus. Não são. Não são. E aí eu recebi um vídeo taxativo. Alguém zombando, alguém que não conhece Deus zombando, rindo da desgraça daqueles que já vivem a maior desgraça, curtindo o vídeo da desgraça daqueles que são uma desgraça em si, e propagando, e achando bonito. Eles não me representam. Se você está recebendo essas mensagens e guardando no coração e generalizando, desprezando a reconciliação de Deus, eu digo para você, é lamentável, porque você não conheceu a Deus. É lamentável, porque você não conhece a história da salvação. É lamentável, porque você talvez tenha se emocionado com a morte de Cristo, mas você não entendeu por que Cristo morreu. Os filmes de Cristo já estão sendo banalizados. A cruz de Cristo já não faz significado, porque o sangue tem jorrado nos horários de almoço pela televisão, tem caído nas mesas das famílias. E as famílias já estão acostumadas a investir tempo, a ver e ouvir a desgraça que o mundo apresenta. Aí quando surge
alguém se intitulando de cantor de Deus, de pastor de Deus, de missionário, de profeta, de pastora. E aí as pessoas olham e dizem assim: está aí essa desgraça, está aí essa pessoa que dizia ser crente, que coisa de crente. Queridos, é lamentável alguém dar ouvido a isso, ter ouvido a palavra de Deus. A palavra está nos convidando, é um convite, uma exortação. Como cooperadores de Deus, como cooperador de Deus, eu exorto, eu clamo a você, para que você olhe para essa palavra e a tenha como o grande benefício para a sua vida. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. E o versículo 2 diz o seguinte: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Queridos, Isaías 49, no versículo 8, é uma citação de Isaías que Paulo faz. Paulo sempre mostrando aqui essa capacidade de amar profunda de Deus, trazendo essa citação daquilo que ele conhecia. Paulo não está aqui trazendo algo novo, mas algo daquilo que já existe dentro do plano salvífico de Deus. Deus sempre chamou o povo para estar perto dele. Deus sempre convidou o povo para se curvar diante dele. Quando você lê Jeremias 15, 19, é um convite de Deus ao povo. Quando você lê Joel capítulo 2, versículo 12, você vai ver um convite de Deus chamando. Quando você lê Zacarias capítulo 1, versículo 6, diz: tornai-vos para o Senhor. Sempre um convite de Deus. Quando você lê Malaquias capítulo 3, versículo 7, volte-se para o Senhor, tornem-se para Deus. Sempre um convite. Quando nós lemos Mateus capítulo 23, nós vamos ver, queridos, o convite de Deus, de Jesus, o lamento de Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta seus pintinhos. Meus queridos, Deus está sempre chamando. Deus tem sempre essa iniciativa de chamar o povo para si, de atrair para o seu amor. Esse é o Deus que se revelou nas Escrituras. É lamentável que na atual conjuntura social, na evolução global das coisas, na evolução tecnológica, as pessoas ainda não conheçam Deus. Não conhecem porque não querem, mas Deus é acessível a todos aqueles que o buscam. Deus tem convidado a humanidade. Deus tem derramado amores pela humanidade. Deus tem sustentado. Deus deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz. A cruz de Cristo, quando ela é esquecida, a estrada da morte é aberta. Mas quando a cruz de Cristo é vista, é enxergada, a porta do céu está aberta. Por isso é necessário que entendamos, que nos rendamos nós ao ministério da reconciliação de Deus. Deus exerce o seu próprio ministério para reconciliar o homem pecador consigo mesmo. Uma iniciativa do próprio Deus. Queridos, nesse entendimento que Paulo nos traz, resta para a humanidade não perder o tempo da oportunidade de Deus. Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri
no dia da salvação. E agora, o tempo sobremodo oportuno é agora. Eis agora o dia da salvação. O dia da salvação é sempre hoje. A palavra de Deus diz que o ser humano, o homem, é como uma flor, é como a relva, que logo se acaba, que logo se procura e não se acha mais o seu lugar. O apóstolo Pedro diz que é como uma neblina, que passa e não se vê mais. Queridos, a sua vida está de pé, porque Deus tem mantido você para que você ouça a mensagem de Deus, como a oportunidade. O tempo da oportunidade de Deus é hoje. Você não pode deixar para depois aquilo que Deus está fazendo hoje. O tempo da oportunidade de Deus é o tempo presente. A sua vida está por um fio. A sua vida está por um fio. Mas se a sua vida for entregue a Jesus, para que a sua dívida seja apagada, a sua vida se tornará infinita para a glória de Deus. Amém, queridos? Essa é a mensagem de Deus. O convite de Deus para a reconciliação. Deus te chama. Tem até uma música aqui que nós cantamos muito. Reconciliai-vos já. Alguém lembra de vocês aqui? Quem lembra? Reconciliai-vos já, hora que Ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Eis a mensagem que Ele deu, aquele que na cruz morreu. Reconciliai-vos já, é hora, é ordem que Ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Queridos, o convite de Deus é para a reconciliação com Ele. Ele ama, Ele espera. Mas o relógio de Deus tem um tempo determinado para a execução do seu plano salvífico na terra. E o convite de Deus é que nós reconciliemos-nos com Ele. Entreguemos a nossa dívida a Jesus, para que Ele pague a nossa dívida. E nos tornemos embaixadores de Deus. Nova criatura. As coisas velhas já passaram. Olhar para trás e enxergar que aquele velho homem, pecador, aquele homem vil, agora é um homem novo. Por isso que impacta as nações. As pessoas são impactadas quando olham e veem aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que foi transformada pelo o poder de Deus. Ser embaixador de Deus é andar brilhando, é andar lavado, é andar falando, cantando, glorificando, adorando a Deus. Se você é um embaixador de Cristo nesses dias, nesses tempos de pandemia, não pare, não cesse, não se remova da embaixada. Se você ainda não é um embaixador de Cristo, é tempo de você se examinar, entregar a sua vida para Jesus. Jesus pagará a sua dívida e você vai aprender com Ele o ministério da embaixada. Vai aprender com Ele a ser um embaixador do reino de Deus. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus e que essa palavra seja aplicada à sua vida para o louvor da sua glória. Chegamos ao término de mais uma exposição da palavra de Deus e eu desejo a graça abundante de Deus, com o crescimento no conhecimento dessa graça, a edificação para a plenitude da fé cristã. Em nome de Jesus. Queridos, encerrando então, eu quero aqui deixar alguns avisos que
quero orar primeiro com vocês, agradecendo essa palavra, e depois passar alguns avisos que são importantes para nós, para o exercício da nossa igreja, as tarefas da igreja. Vamos orar então, agradecendo pela palavra. Senhor, nós te louvamos por essa palavra tão maravilhosa, tão rica para nós. Nós bendizemos o teu nome e pedimos que o Senhor nos desperte o entendimento, para que possamos então, Senhor, colocar em prática essa palavra, de maneira que nós sejamos vistos como nova criatura, como um povo escolhido de Deus, como embaixadores de Cristo, para a glória e louvor do teu nome. Assim nós oramos. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós teremos algumas mudanças nas nossas atividades. Então já houve um sobreaviso e eu quero reforçar aqui que o culto que nós estávamos realizando, a exposição do Salmo nos dias de sábado, nós passaremos para quarta-feira. Faremos uma permuta com o culto Kids, que tem sido uma bênção maravilhosa de Deus. Então, no sábado, nós estaremos acompanhando o culto Kids. Às 18 horas, é isso? Vai entrar um aviso agora, para que vocês possam acompanhar esse aviso, tá? Olá, crianças! Olá! Oi, Tuca, tudo bem com você? Tudo bem, Nina. E com você? Ah, comigo tá tudo ótimo e agora tá melhor ainda. Nós viemos trazer uma novidade para as crianças, não é, Tuca? É sim, criançada! Se liga aí na novidade! Ai, eu tô tão ansiosa, Tuca. Conta pra eles, Tuca, o que foi que aconteceu? Vai, conta. Olha só, o nosso culto agora vai ser aos sábados! Vai ser tão legal, né, Tuca? Porque eu tava agora estudando na escola online e tava difícil de assistir um culto, mas agora no sábado vai ser muito legal! Super demais! Isso mesmo, Tuca! Você gostou? Eu gostei! Ó, criançada, então fica ligadinho nas nossas redes sociais! É isso aí! Tchau, pessoal! Na Tchau! quarta-feira, nós teremos então o retorno para o horário de 8 horas, se não me engano, mas vai estar sendo avisado do culto, do resumo que nós estamos fazendo do Salmo, do livro dos Salmos, né? Nós faríamos no sábado, estaremos fazendo agora na quarta-feira. Então, quero também deixar um aviso dos casais. Então, na próxima segunda-feira, os casais estarão se reunindo para um momento de crescimento para a glória de Deus. Tá? Então, todos vocês são convidados a estarem aí se reunindo para a reunião de casais, que será via internet, pelo Google Meet, né? Então, Deus seja louvado por sua vida, pela vida de cada um dos irmãos que nos acompanham. Um abraço a todos aqueles de Manaus, de todos os lugares que têm nos acompanhado, de Recife, de todo o Brasil, por onde acessarem a este canal da Igreja Evangélica Batista aqui no Gás. Então, vai postar agora o vídeo. Já posso orar encerrando? Posso sim? Ok. Então, vamos orar encerrando esse momento. Senhor, nós te rendemos graça por esse culto que nós dedicamos a Ti e nós tributamos a Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E reconhecemos, ó Deus, que fomos reconciliados por Ti. Tu, Senhor, nos reconciliasses contigo mesmo. Por isso, Deus, nos ajuda durante essa semana a sermos verdadeiros embaixadores, ó Deus, onde quer que andemos, para que o Teu nome seja conhecido, seja manifesto. Conduz-nos, Senhor, durante a semana em paz. Abençoa, Senhor, a dona de casa, o trabalhador, o órfão, a viúva. Ó Deus, aqueles que estão buscando, Senhor, soluções para suas vidas, em busca de trabalho, que o Senhor assista a cada um, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos que ouvem
e dizem amém. Glória a Deus. Deus seja louvado.